Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Aqui você agrega conhecimento para aumentar os cuidados com a sua lavoura. Aqui você se conecta com as novas tecnologias do plantio à colheita, diminuindo assim os custos de produção para valorizar o seu café. E tem mais, agregando mais conhecimento na comercialização do seu café. Café na Pauta. Realização: Super Rede de Rádio Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Olá, senhoras, senhores, produtores, produtoras, senhoras e senhores, internautas, ouvintes, estamos aqui, temos um convidado, a gente falou sobre as dificuldades no outro programa do produtor rural para o mercado do café, e hoje a gente tem José Mestrener, que é produtor rural, nosso amigo, conhecido, e que vai esclarecer algumas coisas e tirar outras dúvidas mais. Exatamente. Tudo bem, José? Seja bem-vindo. Tudo bem. Seja muito bem-vindo, José. Muito obrigado. Diz uma coisa, quer fazer a primeira pergunta? Então, não. Você é o cara. Vamos sabatinar. Vou te dar a honra. Ou ele irá nos sabatinar. Eu não sei, eu tô achando que sim, que é ele. O lado de cá é mais difícil, eu já percebi isso aí, tá? José, o Jones falou de uma coisa interessante, que no último episódio nós falávamos das perspectivas do mercado de café. E foi interessante porque nós entramos dentro deste contexto, né? Acabou que abriu alas ali para falarmos de outros assuntos dentro da comercialização, foi muito legal. E um dos assuntos ventilados foi dessa dificuldade, né, que muitas vezes a gente percebe, é uma percepção de quem está no mercado, quem convive com o produtor, sobre as dificuldades que o produtor tem para comercializar café, para tomar decisão, não é? E a gente gostaria de escutar, já escutei de alguns produtores, mas hoje do senhor, né, ao vivo e a cores, né, o que acontece, por que é tão difícil? Então nós vamos falar dentro desse contexto, comercializar café. Se o senhor pudesse apontar também outras dificuldades que, como cafeicultor, o senhor enfrenta aí na atividade, é muito bacana para a gente compartilhar aí com os nossos ouvintes. Então, Leandro e Jones, para a gente comercializar o café é uma decisão um tanto complicada. Por que ela é complicada? Porque depende dessa comercialização, os traços que nós vamos fazer no próximo ano, a cultura, a adubação, o trato, a reforma das lavouras, né? Se for mal comercializado, como é que fica? Aí você deixa de fazer, por exemplo, uma adubação, você vai complicar a próxima produção. Então é uma decisão assim que você não sabe qual a hora certa. Normalmente eu tiro por mim e pelo que eu converso com alguns vizinhos, a gente comercializa meio na hora que precisa e não especulando assim o mercado. Aí eu preciso pagar o adubo, eu vou e vendo, esteja barato, esteja caro, eu vou e vendo. Mesmo sabendo que isso é um erro. Né? Na hora da necessidade... Na hora da necessidade você tem que vender pelo preço que tiver. É verdade. Mas via de regra... E por que acontece isso? O medo de você vender e o preço subir. E você não vender e o preço abaixar. A gente vai... Entendeu? Eu acredito então é uma decisão que a gente toma, vendo a hora que precisa, dê o que der. Exatamente. Vendo a hora que precisa e seja o que Deus quiser. A gente percebe que esse dilema que o Sr. Zé está apresentando para nós, né, isso é mais comum do que a gente pensa. Mais comum do que a gente pensa. Eu trabalho com muitos pequenos produtores de café, né? E a gente percebe que muitas vezes, assim, pela falta de uma disciplina comercial, eu vou vender em tal data, por essas razões, né? Muitas vezes, quando falta um pouco disso, o produtor toma a decisão na hora que vem a necessidade. Aí, claro, é exatamente o que o Sr. Zé mostrou para nós. Você corre um risco, né?
né, vamos dizer, do café está abaixo daquela que seria ali suas expectativas, né? Mas também está no risco, né, que o preço seja melhor também, né? Tá certo. Levando o conceito de risco para uma, vamos dizer assim, trazendo isso colocando alguns elementos científicos ali, o risco é uma probabilidade, concorda? De algo acontecer ou não acontecer, né? A favor ou em desfavor, né? Então, é uma situação. O cenário ideal, o melhor dos mundos, seria vender no momento mais alto possível, né? E guardar o dinheiro. E guardar, seria o ideal. Olha, mas tem como você ter um pouco dessa noção? Opa, aqui vai, deu. Pois é. Aqui é o topo, aqui é o máximo, aqui chegou no limite. Você sabe que o mercado deixa esses sinais? Deixa. Deixa. O senhor percebe esses sinais? Percebe. Por exemplo, o ano passado, ano retrasado, o café deu um pico de preço. Foi. Só que a gente, como produtor, o produtor, ele planta café para quê? Para ganhar dinheiro. Ele trabalha de sol a sol para quê? Para ganhar dinheiro. Viu, seu Zé, que o café tem duas funções, né? Uma é para você beber, né? Serve para você beber. E a outra é para você vender, né? Só serve para duas coisas. Só serve para duas práticas. Então, para o produtor, falta talvez uma orientação ou uma prática. Um exemplo prático, o café estava R$ 1.200 o saco. A semana que vem estava R$ 1.300. A outra semana estava R$ 1.400. Na outra estava R$ 1.500. Eu vendo. E se na outra tiver R$ 1.600? E se na outra tiver R$ 1.700? Mas se tiver 900. Olha que coisa interessante que você trouxe para nós. Tem uma máxima no mercado que o produtor, ele aguenta, sem vender o café, 10 altas. Mas ele não suporta 2 baixas. Tá certo? O mercado vai subindo, vai subindo, vai subindo. Amanhã vai dar mais. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Amanhã vai dar mais. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ah, não, amanhã eu vou vender, amanhã vai dar mais. Aí chega lá, olha a tela da bolsa. Nossa, mas tá forte assim. Vai continuar subindo. Então, ele suporta essas altas todas que o mercado vai fazendo. Esse caminho, né? Mas a hora que o mercado devolve aquilo ali, em alguns dias ele tira o pé e fala, pô, vou sair dessa brincadeira, né? É uma máxima do mercado. É uma máxima. Quando está subindo, ele não vende. Agora, quando está baixando, ele vende. Exatamente. Quando está baixando, ele vende. E o mercado sabe disso? De algum jeito, pela prática? Não. O mercado comprador, eu falo. Então, lembra que no episódio anterior nós comentávamos sobre 2 mundos? O mundo do físico e o mundo dos papéis. Tá. Neste mundo dos papéis, o mercado vai desenhando um caminho e a partir do momento que ele vai desenhando esse caminho, você vai tendo um histórico de cotações. Então, olhando para este retrovisor, você consegue perceber os pontos que o mercado para de cair, mas também os pontos que o mercado deixa de subir. Não dá continuidade àquele movimento. Estes pontos de baixo, aqui, ó, que ele para de cair, são aqueles pontos que nós chamamos de suporte de preço. Eu até uso dessa terminologia no boletim, muitas vezes. O mercado encontrou um suporte. Pensa bem numa mão, assim, parecendo uma cuia, né? Você está dando um suporte para o mercado, você não está deixando ele cair. Mas não é que existe uma cuia ali. Não, ali existe uma gama de pessoas querendo comprar contratos de café porque na percepção deles está barato. Então virou um suporte. E quando o mercado começa a subir muito, sem parar, vai chegar no momento que ele encontra uma resistência, um bloqueio, tá certo? Mas não é que exista um bloqueio, algo universal, né? O universo conspirando contra a alta do café, não é nada disso. É porque nestes pontos estão os vendedores. Então aqui embaixo estava muito barato, aqui em cima está muito caro. E o mercado vai traçando essa rota, ele vai traçando esse desenho ao longo ali de décadas, né? Puxar um gráfico histórico aí, nós temos um gráfico histórico do café desde 1900 e alguma coisa. E a gente consegue, através destes históricos de preço, entender
quais foram as máximas, quais foram as mínimas daquele momento. E é claro, né, dentro disso tudo que a gente está conversando aqui, nós não podemos esquecer que nós não podemos descartar o contexto, a conjuntura, né? Então, por exemplo, mercado, aí, nós estamos falando de mercado aqui, ó, a gente puxar aqui, eu puxar minha memória gráfica, né, nós vamos lembrar que durante aí alguns pregões o mercado bateu ali nos níveis de 1050, está testando aquela resistência e não vai. Mas por que ele não está indo? Será que existe alguma coisa na conjuntura que impede dele avançar para os 1.100, para os 1.200? Eu julgo que seja em função da perspectiva em relação à safra. Tá certo? Chegou. Quando cai, Jones, é a mesma coisa, entendeu? Por que não vem abaixo de 1.000 ou de 950? Né? Porque falta café. No imediato está faltando. Não vamos ter uma safra muito boa, mas não estamos tendo problema de café hoje, entendeu? José, esses mecanismos todos que existem no mercado, tudo isso aí, são conhecidos pelos produtores? Não, né? Esses mecanismos todos, para o produtor, é um bicho de 7 cabeças. É mesmo. Falou disso. É isso aí. Por quê? O produtor se preocupa, eu tiro por mim, de plantar o café, de cultivar corretamente, é o dentro da porteira, de né, colher, de tal. Quando ele bota a mão no pé do café para tirar o café, começam os problemas. Então, porque esses caras estão falando, nós não entendemos nada, é isso ou a gente quer entender? O que é que a gente precisa? Não é que vocês não entendem nada. Vocês entendem mais do que o produtor. Se o produtor entendesse igual vocês entendem, seria uma maravilha. Não, quando eu falo nós, é nós produtores. Quando eu estou me colocando como produtor. O produtor não entende muito e precisa esclarecer. Ele precisa ser talvez melhor orientado. Uma coisa que eu tenho observado, quando eu ouço muito o rádio, todo dia tem uma orientação. E já fui também em muitas palestras em cooperativa, né? Aí você sai daquelas palestras não entendendo nada. Por quê? Você fica uma hora ali e a pessoa... né? E o palestrante, ele joga tudo o que acontece e numa hora ali você não assimila. De fato, é uma gama de informação absurda. E esse negócio de café, eu estou no café, eu praticamente nasci debaixo do pé de café. Uhum. Então é muitas altas e baixas, é geada, é seca, doenças, mão de obra difícil, aquelas coisas todas. Então tem muita coisa que acontece e não dá tempo de você acompanhar assim, a evolução dessas técnicas, esse mercado, né? E a gente quer saber o quê? Preço. Preço. Mas o Jones, me permita, Sozé. O Sozé trouxe uma informação importante, né? Participar de palestras, escutar boletins, ter acesso ao informativo escrito. O que acontece? É um trabalho de formiguinha. Você vai em uma, você vai em duas, você vai em três. Na quarta, você já está entendendo pouco o que o cara está falando. Lembra que nós falamos atrás de uma catequese? Sim, uma cartilha, né? Isso, exatamente. É a mesma coisa, assim, você vai aprender um assunto novo. Nossa, até você conseguir assimilar, interiorizar aquilo, na verdade, leva tempo. Então, assim, com o produtor nós temos que fazer isso. É a proposta nossa, é um trabalho de persistência, né, que vai ficar no ar, vai ficar disponível, o produtor vai acessar. Pô, não entendi o que aquele cara falou? Deixa eu voltar de novo, deixa eu ver se de fato agora eu entendo. E se eu não entender, manda uma pergunta para cá, pô, manda um questionamento. Você falou uma besteira aí, ou esclareça isso para mim, ou refaz aquilo que você falou aí, dito, mas na prática não é assim. A prática não é assim. Nós estamos aqui, né, para isso também. Mas observe, é uma catequese.
Aí você tem temas hoje que eu trato, por exemplo, em palestras, até mesmo no boletim, é que hoje eles são muito mais claros para mim do que era no passado. Porque você foi batendo tanto em cima daquilo ali, você foi entendendo, né, o mecanismo da coisa, que ficou muito mais simples, muito mais fácil. E aí entra um problema inclusive relacionado a este corpo técnico. Porque quem é técnico de mercado e está acostumado a lidar com bolsa, cotações, oscilação, especulação, caramba, 4, né? Muitas vezes aquilo ali é tão simples para ele. E a hora que senta um produtor na frente dele para explicar alguma coisa, ele usa um jargão tão técnico, cara, que desanima o produtor. Desanima, não Mas pode. Mas é isso que ocorre. Não é verdade? É verdade. Este é o problema. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, e até isso que nós estamos falando aqui é uma dica para quem faz esse tipo de apresentação, que pode ser o contexto de mercado, mas como pode ser também um outro contexto dentro do café. O senhor já assistiu uma palestra sobre defensivos agrícolas e Já apresentação assisti. de fertilizantes? Já assisti. O que o senhor achou? Não achei nada. Pois é. Não entendi. E eu tenho certeza que a opinião do senhor é a opinião do restante da cadeia. Sabe, pode, cara. Não é só a minha opinião, como dos meus vizinhos, dos produtores que eu converso. Eles acham que uma palestra sobre um defensivo ou um fertilizante é direcionada para aquele palestrante que está vendendo aquele produto, né? Então, aquele produto que ele está falando é o melhor. Como se ele estivesse desprezando outros produtos. Por exemplo, eu, como produtor, sou acostumado a comprar um determinado adubo. Aí vou numa palestra, o cara fala, agora tem um adubo novo aí que Agora tem faz isso, faz aquilo, né? faz aquilo outro, né? Aí você sai de lá... Exatamente. Então, é esta linguagem que eu acredito que muitas vezes faz o produtor desanimar, de acessar mais conhecimento, de absorver aquilo, né? Porque muitas vezes o produtor não está preparado para absorver. Então, tem que ser uma coisa mais mastigada. Porque se ele pega uma coisa mais palatável, né? Uma coisa que seja mais digerível, né? Em termos mais simples, mais práticos, ele vai avançar. Ele vai avançar no conhecimento. E que a gente entenda exatamente o que a pessoa está falando. Exatamente. Né? Então, nós estamos falando de uma das maiores commodities do mundo, de um dos produtos mais comercializáveis do Brasil, centenário, o negócio não é de hoje, que rende o que rende em termos de faturamento. E nós temos um problema sério de comunicação entre quem produz, quem informa, quem vende. É isso? Ainda existe um abismo de informação de quem deveria passar para quem está fazendo e vice-versa? No meu ponto de vista, existe uma espécie de um buraco negro entre uma coisa e outra. É por aí. Imagina se tivesse uma comunicação mais fácil, você não acha que esse negócio... O Jones, Leandro, a gente, produtor, qual que é o hábito nosso? Levantar 4 horas da manhã, ligar o rádio, fazer um café, se preparar para 6 horas já estar na lida. Aí eu vou ver televisão ou ver outra coisa, que hora? Hora nenhuma, porque chega à noite, eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado. Se eu sento no sofá para ver a televisão, eu durmo. Né? Exato. Então, essa comunicação, através... Se todo dia eu ouvir que tal produto é bom para o café, ou que o preço está bom ou que não está, eu vou assimilando aquilo ali, né? Não só na hora de eu vender, que eu vou vender o café hoje, mas quanto ele estava ontem, semana passada, não sei. Não tem quanto que ele vai estar semana que vem, também não sei, entendeu? Então a gente precisa duas coisas aqui, né? Na minha opinião. Facilitar essa comunicação, simplificar para que o produtor possa criar o hábito dele. Então é o desafio. isso. Porque assim, ter conhecimento
Você estuda, você se entrega. O difícil mesmo é passar numa linguagem este conhecimento. É a grande dificuldade de todo mundo, né? Mas também o seu produtor tem uma culpa nessa história toda, porque só talvez agora que ele vai entender e buscar essa informação. Tem também isso, não? Então, pode falar, José. O produtor, ele tem uma culpa e não tem. Tá. Porque se depender da iniciativa do produtor e procurar essa informação, eu não sei nem como procurar. Agora, se eu tiver ouvindo no meu hábito o que o meu vizinho fez, o meio de comunicação que eu ouço, né? Se eu tiver ouvindo isso aí eu vou também assimilando. Né? Se meu vizinho fez, deu certo, meu compadre fez, não deu certo, eu também não vou fazer. Eu vou por ali. Né? Agora, eu não consigo assimilar toda essa técnica hoje, toda essa evolução de hoje, de uma hora para outra. Eu comparo, por exemplo, todo nosso produtor, o trabalhador rural, tudo, tem um celular. Mas ele sabe todas as funções do celular. Né? Ele aprendeu como? Todo dia, mexendo, Exatamente. ouvindo, mexendo, um dia ouvindo, atrás do outro, né? é isso aí. E ele aprendeu aquilo que é necessário para ele. Então, não adianta você me explicar um produto que sirva para um monte de cultura se eu só planto café. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma, assim, a comunicação. Exatamente. Eu tenho essa opinião do José e assim, olhando também por um outro aspecto que eu acho que é importante a gente falar aqui, que é o seguinte: você chega numa cidade, né? Dentro daquela cidade, você tem empresários. Tem alguns que são bem-sucedidos, outros nem tanto. Outros morreram ali no segundo ano de empresa. Outros estão usando técnicas que o pai, o avô, o bisavô, mas estão vivos, tá certo? Estão na atividade. Então, este grau de sucesso, ele é muito diferenciado nas cidades. A gente consegue perceber isso a olho nu, né? A mesma coisa acontece no campo. A mesma coisa. Nós temos produtores que serão muito bons em produzir café. Serão eficientes demais da porteira para dentro. Tem uns que conseguem ir um pouco além, né? Que conseguem produzir bem, vender bem, comercializar, são antenados no mercado. Eu acho que aí entra uma questão da característica humana. O senhor concorda comigo, José? Claro, nem todo mundo é igual. Nem todos são iguais, né? Exato. Então, por quê? Por que eu estou trazendo isso? Porque essa questão do mercado, o produtor tem que perceber que isso é algo importante para ele. É um componente de suma importância. O José colocou: temos que vender café para cobrir as despesas para continuar tocando a vida. Não podemos esquecer que a nossa empresa é uma empresa a céu aberto. Não é verdade? Nós não podemos esquecer que todas as despesas de uma propriedade rural, elas acontecem antes da receita. Então você tem despesa e investimento, depois você colhe e vende. Isso acontece. Gasta primeiro, recebe depois. Você gasta primeiro e recebe depois. No decorrer desse tempo aqui, é só risco. Porque pode chover, pode não chover. Sol de mais, sol de menos, frio. E aí, como é que fica? Mas você está falando uma coisa interessante. Esse conhecimento de comercializar ou de produzir, tem produtores de vários tamanhos. Um grande produtor, eles têm que se preocupar com todas essas coisas. Mas um médio ou pequeno, um pequeno produtor, ele não gasta R$1.000 para fazer um curso ou comprar né? Exatamente. Um grande produtor, ele pode gastar muito mais do que isso, né? Então, mas eu imagino que a maioria dos produtores, de médio para baixo,
ele vai no olhômetro mesmo. O senhor acredita que, então, o que nos falta é mesmo canais para informar a este pequeno produtor como fazer? Claro que existem regras e existem regras, depende de cada um. Cada um tem uma personalidade, uma maneira de como levar a vida e as suas coisas, os seus negócios. E existem também as regras básicas, né? Que também não podem fugir muito disso. Sim. Por isso que o senhor criou ou teve a iniciativa da gente estar aqui neste momento com uma rádio que fala direto ao produtor e à produtora rural, e agora a gente começa a criar esse caminho de podcast para falar diretamente para ele, o que é um desafio, né? Porque é também difícil transformar todo esse conhecimento numa linguagem atingível a todos. Acessível e aplicável, né? A todos. E aplicável, né? Porque uma coisa é você ter vamos dizer, conhecer o caminho das pedras, né? E a outra coisa é você fazer o uso dos mecanismos. São duas coisas distintas, né? Então é a necessidade mesmo do produtor que fez com que buscasse isso? Eu sei o que é um barter, mas eu nunca me atirei a fazer um barter. Então. Eu nunca fiz um barter. Porque isso está muito relacionado à questão risco-retorno. Aí você vê, mas será que eu vou ter o café? Será que eu não vou ter problema na entrega? Será que vai acontecer isso? Vai acontecer? Então, assim, o que vai destravar? O que vai virar essa chave, né? Mudar o braço da viola? O conhecimento. Porque a partir do momento que você vai tendo conhecimento, você vai absorvendo conhecimento, acontece uma coisa mágica. Ela é mágica. A sua percepção em relação ao risco vai diminuindo. Vai diminuindo. O produtor ele é muito versátil, muito prático. Ele aprende com uma facilidade, ele pode talvez nem saber ler e escrever, mas ele aprende com uma facilidade muito grande. Você mencionou aí do barter, né? Barter. Por que não se fala a língua do produtor? O que é barter? Porque se falar barter e falar troca, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Se falar, vai trocar o café, o produtor vai entender. O barter vai bater, vai fazer o quê? Tem isso, né? Entendeu? Porque se você acha que todo mundo já sabe, né? Exatamente. Este é um problema. Então eu acho que a magia, principalmente de vocês, é procurar falar a nossa língua. Até tem muito produto que o nome do produto é X e o produtor entende por Y. É verdade. Então, amigo barter, preste atenção. Você não é barter, você é troca. Você troca, entendeu? Você garante o seu preço do café, ele vai fixar um preço, você entrega lá na frente por um preço que você... É isso que você fixou agora. Não. Porque se você falar esse aí não é a troca, não é o barter. Não. Esse aí é o termo. Olha que sacanagem. Ferrou, né? A gente não está facilitando. Vamos lá. A troca ou barter é uma CPR, uma cédula de produto rural. O produtor dá aquilo ali para uma empresa que vende insumo, leva o insumo para casa, numa data futura ele entrega o café para honrar aquele compromisso com a empresa. É a troca. Tá vendo? É uma troca. Permuta. Tá vendo que o José falou troca? Troca. É um troca-troca. Troca. Em que sentido? No bom sentido da palavra, né? Então, o produtor entrega o café e a empresa entrega um insumo de forma antecipada. Pagamento em forma de café. Então, observe que o barter, troca ou CPR acaba sendo uma moeda de troca do produtor. Isso, José, o senhor tem razão. Os técnicos de mercado, o pessoal que faz mercado, tem esse defeito. É tão comum a gente utilizar dessas terminologias, né, que a gente acha que o produtor sabe, pô. Não sabe. Tem hora que você tem que bater na caixota ali e falar, vem cá, coloca para mim no meu mundo, vai. Tá. Você sabe o que acontece, Leandro? Vamos dizer, na roça, quando você fala nessa palavra barter, eu falo, eu não vou fazer isso, que eu vou negociar com um cara muito acima do meu nível de conhecimento. Ele vai me passar para trás. Exatamente. Ainda fica essa situação aí. Entendeu? É verdade. Muito embora ele sabe que é através de uma cooperativa ou coisa parecida e tal, mas ele tem essa sensação, sérias, né? ele não se interessa porque ele não tem como ele trocar opinião com a pessoa.
Exatamente. Né, com o vendedor, ou a pessoa que faz. Né. Então, via de regra, o produtor ele acaba procurando negociar naquelas pessoas que ele confia, que ele já está acostumado, né? Fala, bom, o Jones paga R$1.000 o saco, o Leandro paga só 980. Ah, mas eu prefiro fazer com o Leandro. Mas o senhor está falando de uma relação de confiança. Exatamente, né? Existe uma relação de confiança. assim, E essa relação de confiança, eu acho que vai muito esbarra sempre na orientação. Principalmente, aí já é um outro assunto, mas o conhecimento, não só do produtor, mas quem vem no lugar dele. Né? Os produtores de hoje nós vamos ser substituídos por os jovens. Os jovens talvez tenham mais facilidade de assimilar o que vocês estão propondo, chama Café na Pauta, né? Até tem uma coisa interessante nisso que o Zé está colocando, que dias atrás eu tive acesso a uns dizeres, eu achei fantástico, porque assim, antigamente, né, vamos voltar no tempo aí, 30, 40 anos atrás, um pai de família falava para o filho, na roça, filho, vai para a cidade estudar, porque isso aqui não vai virar nada não, vai para a cidade estudar, porque isso aqui não vai virar nada, isso aqui não dá futuro para você. Hoje em dia, o pai na roça, pai de família, filho, vai na cidade, estude e volte, porque aqui não aceita mais amadorismo. Não. É isso que está acontecendo hoje em dia. Entendeu? As pessoas estão voltando para o campo, mas estão voltando mais especializadas, com mais conhecimento. A mídia, de maneira geral, está permitindo isso. Concorda, Jonathan? Sim, sim. Então, mas é interessante essa leitura aí. Isso aí tem que ser também despertado, não só a orientação do pai, mas despertado na cabeça do jovem. Né? E que é um grande problema, né? O problema da sucessão. O problema da sucessão. E tem outro processo aí, enraizado no nosso meio. Né? Outro processo, senhores, que é assim: o filho, o pai é da cidade, o filho é da cidade. Em algum momento tem uma ligação, todo mundo tem, com o campo, e aí o filho, o processo é sair da cidade para estudar nos centros menores, porque o agro, o negócio é rentável, precisa de mão de obra, e eles começam a enxergar que aquilo ali não era o que eles queriam, eles querem, e é um fluxo cada vez maior, o contrafluxo da cidade grande para o interior, os filhos também, mas da cidade grande para centros menores ou para centros mais afastados, para poder ter uma mão de obra especializada e se ganhar bastante dinheiro. E é interessante, porque você vê como que abre, né? A pandemia acelerou muito esse processo. A pandemia. Quantos conhecidos que eu tenho, que muitas vezes são aí advogados em centros maiores, trabalham em algumas operações, em alguns negócios, home office, que hoje operam lá de dentro da fazenda dele. Tá? Ele está, na verdade, tocando o negócio da cidade e, ao mesmo tempo, está administrando. Então, a pandemia acelerou muito isso aí. Mas você sabe o que acontece? Vocês falam muito do agro, né? Esses dias eu estava vendo acho que foi até no rádio mesmo, que eu vi no jornal do rádio aí, que falou que a cada 5 sucos de laranja que se toma no mundo, 3 vai do Brasil. Isso, é do Brasil. Não é? Parece que eu vi assim. Que se toma nos Estados Unidos, 3 é do Brasil. Agora, então isso desperta o quê? Valor, né? Desperta valor. Desperta valor, atrai, né? Nós temos uma propaganda forte em cima do agro, né? Na TV aberta. Então, hoje eu vejo muitos. O produtor de café está de olho também em soja. Em milho ele já conhecia, né? Ô, seu Zé, eu sou pai. Uma coisa que eu falo para o meu menino é o seguinte: eu não sei o que você vai ser, desde que seja no agro. Tá certo? Porque o nosso mundo é agro. Né? Nós vivemos numa região que é agro. Então, independente do que você vai ser, mas seja agro. Meu pai falava para nós: estuda, que burro é aquele que não aproveita o estudo com a prática. Né? Se seu pai é prático, você estuda, junta as duas coisas, é verdade. A tendência é dar certo. Isso mesmo. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas do cafeicultor?
3 maiores dificuldades que o senhor acha que existem para o produtor rural? Só três? Só 3. Só 3? Os 3 Somos maiores. bonzinhos. Sim. Não, hoje, por exemplo, a principal dificuldade hoje, talvez não seja só do produtor, é a mão de obra. Né? Então, nós produtores estamos procurando se aperfeiçoar em equipamento, em maquinário, em coisa para ir cobrir essa falta, carência, né? essa carência de mão de obra. Entendeu? Concordo. Então, essa é uma das grandes dificuldades. Outra dificuldade que tem é você criar mecanismo para produzir mais. Não se espera grandes preços, a gente se espera mais produção. Eu vejo que na soja acontece isso, mas no milho, a gente que é mais comum para nós, antigamente, vamos falar antigamente, né? Se produzia 50 sacos de milho no hectare. Hoje se produz 200, 250. E nós, plantador de café? Quanto produzia café e quanto produz hoje? O salto ele não foi tão agressivo. Não foi tão agressivo assim. Mesmo com as técnicas, com os tratos culturais, né, com o manejo da lavoura, o salto ele não foi tão agressivo. Porque o que faltou, no meu ponto de vista, é uma orientação. O pessoal tinha história aí de café que durava 70 anos, 60 anos. Aí outros 40 anos. E já tem... a gente percebe que quem produz mais café é o café novo. É o galho novo. É o galho novo, o broto novo. É isso aí. Bom, se é o novo que produz mais, vamos arrancar o velho e plantar o novo, né? É assim. Mas você tem que esperar um pouco aí, né? Mas isso aí, se antes o café durava 60 anos, caiu para 40, já dizem que cada 20 anos seria o ideal você substituir a lavoura. E plantios diferentes, com variedades diferentes. E tem uma coisa nisso que o senhor Zé está colocando, que é interessante, a gente não pode desconsiderar, que é a questão da fisiologia da planta, né? Nós tivemos tantos altos e baixos aí no que diz respeito a clima, e nós estamos falando de uma lavoura perene, né? Da mesma forma que a laranja, diferente do que é o milho, do que é a soja, que é provisória. Lavouras brancas, né? Você arrancou uma lavoura de milho aqui, ó, fez grão, fez silagem, o ano que vem é uma lavoura nova. Agora, o café não. O café, se você fez um esqueletamento no café, safra zero, né, que eles chamam, esqueletou ali para nascer os galinhos novos. Se deu uma diversidade de clima, pronto, já ferrou com a sua planta, tá certo? Você atrapalha essa fisiologia da planta, né? Então, mesmo com essas técnicas novas que chegam para aumentar a produtividade do produtor, pelo fato da planta ser uma planta perene, ela está naquele meio, ela faz parte daquele meio, ela vai receber todas as diversidades ali daquela situação, né? Essas alterações climatológicas, né? Seca, chuva, falta de chuva, muito sol, falta de sol, é diferente do milho e da soja. Você vê, é perene, é frágil, difícil de lidar, caro, mas o produtor do café, ele não larga o café. Mas por isso que ele é gostoso. Não larga, ele não arrega. Não, eu não quero. Mas você já parou para pensar no custo de abandono de uma lavoura? Não, nunca parei. Pois é. Porque se você pensa bem. Você vai começar da estaca zero de novo? Pensa bem o custo do abandono de uma lavoura. Uma lavoura de milho, de soja, você abandona ela facinho. Você vira para soja, vira para milho, de acordo com como o vento toca, né? O vento vai tocando, você vai... Não te quero mais. E você vai... praticamente o maquinário que você tem ali é praticamente o mesmo, né? Então você faz o milho ou faz a soja. Agora, o café... Peraí, vamos abandonar a lavoura de café para plantar milho, ou vamos abandonar a lavoura de café para plantar laranja, tá certo? Então, assim, o custo do abandono do café, ele é muito alto, Jones. E além desta questão, tem um ponto muito interessante que acontece principalmente aqui na nossa região, no sul de Minas. Nós temos um know-how, nós sabemos mexer com o café. O produtor que é aquele produtor
convencional, tradicional do café. Ele aprendeu a mexer com café. E muitas vezes a área onde está inserida a lavoura dele não tem aptidão para outra coisa. É diferente, por exemplo, do que acontece no cerrado. Certo. Né? No cerrado, ó, o sujeito não quer plantar mais o café, ele vai para o milho com facilidade. É tudo mecanizado e as facilidades são maiores, né? Então, acaba que o produtor ele fica um pouco refém, né, dessa questão do know-how, daquilo que ele aprendeu a fazer ao longo dos anos, e da questão da topografia da região, né, que está inserido. Perto dele, se ele precisa de uma ferramenta, ele vai ali e tem. Ele precisa do saco, vai ali e tem. Exato. Ele precisa de uma máquina, tem. Tudo conspira a favor, na região do café, né? eu vou plantar soja e a máquina de colher soja vem da onde? Exatamente. Então a minha ficar no café. Você vê a dificuldade que tem aí, a questão de abastecimento de cereais na região, né? Tá certo? Mas você estava falando das dificuldades, né? Nós falamos uma dificuldade só? Falamos de uma. Você vai colocar o clima, falamos de duas. Vai colocar o clima que eu sei agora, né? Nós falamos, o senhor falou de mão de obra. O senhor falou, qual que foi essa última agora que nós estamos comentando? Da cultura, né? Exatamente. Entendeu? A dificuldade da dificuldade em si, né? Do cultivo do café. Agora, uma grande dificuldade mesmo que a gente tem é financeira, né? É a comercialização, porque produzir, a gente está aí, a história da família nossa está 110 anos no café. A vida, né, José? Eles vieram da Itália em 1910, e no café, e ainda eu estou nesse troço. Exato. Agora, quando se fala de botar a mão lá no grão, pôs para o terreiro, aí que começa a complicar. Começa a complicar nas qualidades, as qualidades interferem no preço. Por que o café do meu vizinho bebeu, por que o meu não bebeu, se estão plantados juntos. Isso é um problema. Divisa, né? O que é esses nomes aí, de café bebida dura, bebida mole, porque, seu café é de chão. O que é? É verdade. Existe café que não seja de chão? Do de pé. chão, ele fala sobre aquele café que cai da árvore, né? Por conta do ponto de maturação dele. Então ele vai ali verde, cereja, que é o grãozinho vermelho ou amarelo, aí ele começa a secar, de repente ele desprega da árvore e fica no chão. E você colhe ali? Colhe no chão. Né? Você faz o levanta do café ali, né? Varre o café, assopra o café, cada um tem uma técnica. Aí você leva seu café para ser vendido, aí vou vender lá para o Jones, né? Fala, seu café é chuvado. Mas chuvado por quê? Mas não choveu, pô, não teve chuva. Eu recebo muito esse tipo de pergunta, não teve chuva. O café é chuvado, mas sabe o que é interessante? Por isso que é bacana essa questão da disseminação do conhecimento. O que é um café chuvado? Não necessariamente é o café que tomou chuva. Sim. Mas ele tem o mesmo aspecto de coloração de um café que tomou chuva. Então, independente de ter chovido ou não no período da colheita, ele vai ficar com aquele aspecto manchado, né? E aí, muitas vezes, o produtor fica assim, caramba, peraí, o café não tomou chuva. Não choveu nem quando ele estava no terreiro, por que meu café é chuvado? E esse café chuvado e outras características determinam o preço dele. Sim. Ele vai colocando defeito no o negócio preço dele. É uma das únicas mercadorias que nós temos que dependem de vários elementos ali, de muitas variáveis para a definição do preço. Agora, isso que eu estou vendo que vocês querem fazer, eu acho muito, muito importante esse tipo de orientação para chamar a atenção do produtor. Porque quando você leva uma amostra de café para ser comercializada, se ela for bem comercializada, você tem a chance de fazer as boas culturas o ano inteiro. Exato. E trocar seu trator, o pneu, trocar seu carro, coisa parecida. Né? Mas muitas vezes, e não é culpa do cara lá que falou que o café é chuvado ou de chão. A gente ouve falar assim, o seu café ardeu.
né? E aí? Mas o ardeu, às vezes, depois eu fui procurar saber o que é isso. Às vezes, um caroço de café é o suficiente para contaminar o lote contaminar inteiro. O lote às inteiro. vezes, eu imagino que é assim, né? Esse caroço caiu na hora que o cara foi provar. Nossa. Aí Pode acontecer, ferrou tudo. pode acontecer. Não é? Pegou uma veia de café ali mais fraco e contaminou tudo. Aí, são termos que o produtor, o café verde dá gosto ruim, né? Mas eu apanhei o café maduro, né? Não é? E assim, o ardido, o chuvado, o verde, café de chão, né? Aí vem rio, riado. E tem um outro termo, pior do que o rio, né? O Rio Zona. O Rio Zona, né? Hoje, porque o Rio Zona, interessante isso aí, o rio, conforme já dito, ele é uma bebida inferior, né? Uma bebida defeituosa do café. Sugere uma contaminação do grão, é um fungo que se desenvolve ali, e aí promove esse gosto nada prazeroso, né? Para o consumidor. Mas o Rio Zona está relacionado a um conceito antigo de uma região produtora de café no Brasil, que é a Zona da Mata, que no passado tinha muito problema de bebida e que hoje já não tem mais problemas de bebida da forma que acontecia no passado. Tá certo? Então, por isso o Rio Zona, porque caracterizava o gosto do café rio da Zona da Mata, da região da Zona da Mata, né? Aquela região de Manhuaçu, de Caratinga, Juiz de Fora. Juiz de Fora para cima ali, Lajinha e por aí vai, tá certo? Então, assim, hoje até a região mudou de nome, né? O pessoal do café chama a região da Zona da Mata, nome antigo, de Matas de Minas. Até para tirar um pouco dessa simbologia sobre o café que ficou, né? Porque de fato é uma bebida muito. Então essa orientação complicada. Seria importante para o produtor, porque como é que ele faz para o café dele não arder? Exato. Né? Como é que ele faz para não dar bebida rio, né? Como é que ele separa o café de chão? Então ele teria que estar muito bem separado do outro, né? Ou de varreção, né? O resto de culturas que fica de um ano para o outro. Isso. Né? Aí pode prejudicar a qualidade do ano seguinte, né? E o produtor talvez ele não faz porque o agrônomo falou para ele, não pode deixar resto de café, mas ficou por isso mesmo, né? Uma semana depois ou 15 dias depois ele nem lembra mais. Nem lembra mais. Então, assim, eu acho que nós temos uma grande missão aqui. Olha o produtor falando para a gente que nós quantos temas já me vieram na cabeça. Quantos temas vieram, eu acho que José, né? o nosso podcast, o nosso programa de rádio, os boletins da Minas FM, tem uma missão de facilitar, esclarecer, conduzir, tirar as dúvidas do produtor rural. A gente está aqui falando para o produtor médio, para o produtor grande, para o produtor pequeno, né? Perfeito. O cara que acorda cedo tem lá... São informações que cabem para todos. Exatamente. Então é isso. Então a gente agradece, José, e a gente promete, ou tenta, ou vai se esforçar para levar até o produtor e ao ouvinte comum também, e o telespectador que se interessa, que gosta de um bom café, como é que é feito, qual o momento certo, a comercialização correta, quando vender, quando puder, as variações de mercado que está acontecendo, o clima, enfim. Eu acho que tem um tema abrangente aí para a gente seguir adiante. Temos. Nós estamos lascados, né, rapaz? Graças a Deus. Você colocou aí 3 dificuldades, né? Mas se superar dessas 3 dificuldades, ele supera o resto tudo. Tá bom. E aparecem outras, né, José? As outras são menores, né? São. Por quê? Como é que você resolve as coisas? Quando você tem dinheiro para resolver, né? Tá. E como é que você tem dinheiro para resolver? Você tem que vender por um preço melhor, uma produção maior. Inclusive esse termo de sustentabilidade que o mercado vem utilizando muito, né? Não existe
um modismo aí agora, quer dizer, até refazer minha fala, não é um modismo, na verdade uma fala muito voltada para práticas sustentáveis. Um dos primeiros pilares da sustentabilidade é o econômico-financeiro. Porque não adianta, ninguém vai preservar, ninguém vai explorar da forma correta se não for economicamente viável. Né? Se não for legal, se não deixar um resultado, se o cara não conseguir sobreviver daquilo. Pensa bem. Mas passa também pela saúde educação financeira do produtor, né? Exato. Tem essa questão que ela é muito importante, né? Como que o produtor lida com o dinheiro. Você lembra que nós falávamos aqui nos anteriores que a commodity café é muito mais financeira do que a agrícola? Sim. Pois é. Então nós temos que saber lidar com isso, né? Entendeu? E também usar, bater muito nisso aí, a simplicidade, né? Simplicidade. Você falar para um produtor, sustentabilidade, o que é isso? Exato. O que eu faço? Como é que o meio ambiente já está um pouco mais conhecido para o produtor. Mas é isso que o Leandro está falando. Por que eu vou preservar o meio ambiente para beneficiar quem? Vou eu pagar por isso? Né? Mas às vezes ele pode preservar o meio ambiente sem gastar nada também. Boas práticas, né? Boas práticas. É isso aí. Temos muito que aprender, temos muito que passar para você, querido produtor, telespectador, ouvinte, internauta. A gente tem uma proposta boa que está só começando. Agradecemos o José Mestre, mas diante de todas as dificuldades, de todos os percalços, ele ainda vem e cria uma marca própria de café para comercializar, que é a Mestre Café. Já está no mercado há quanto tempo, José? Há uns 15 anos, mais ou menos. Por que você criou o Mestre Café? Para você vender o seu próprio café? É justamente pelo motivo da comercialização. Porque se eu conseguir vender o meu café por 10% a mais no valor por estar comercializando ele, já quase que cobre a minha despesa, né? Foi uma forma de agregar valor ao meu próprio produto. Só não é um caminho simples, né, José? Não, isso aí começou há 15, 20 anos atrás, fazendo 50 quilos, 100 quilos, né? E optou-se por fazer um café de primeiríssima qualidade. Então, a colocação no mercado também é difícil, né? Entendeu? É um café torrado e moído, bebida dura, torra média, 100% arábica. E é um café especial, né? E dentro dos teores de umidade padrão aí, isso é importante também. Perfeito. A gente agradece. Para encontrar é muito fácil, tem um site, está aqui o link já está aqui. Por esse motivo, você só encontra é só venda corporativa que a gente faz. Tá. Bacana. Então só atendem não tem, as empresas. Porque o atende o varejo. Por ser um café de primeira qualidade, nós temos que vender ele a preço que o mercado já vende. Perfeito. Como é que eu vou vender para o mercado? Então a venda ela é limitada. É limitada. Bom, temos um link aqui do café, do Mestre Café, para você conhecer melhor, da fazenda em Turvolândia, e a comercialização, os interessados também tem o link para você conhecer melhor o Mestre Café. Agradecemos José Mestre, e prometemos facilitar um pouco mais o caminho para o produtor através dos nossos boletins diários, né? Da Minas FM. Tentaremos esclarecer que através do Café na Pauta um caminho mais fácil, mas precisaremos também da colaboração de todos. Quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, nos fornecer alguma coisa, por favor, tem aqui um WhatsApp que está também na tela para você mandar aqui para a gente sua pergunta, sua sugestão, dar uma opinião, dizer o que achou, vai ser interessante para a gente. Esse feedback é muito importante. Certo, Leandro? Opa! Obrigado, José, pela participação. Foi muito boa a conversa, desenvolveu legal, pegamos uns ganchos aí importantes, né? Eu que agradeço. Tenho certeza que o ouvinte vai gostar muito. Eu que agradeço, né? E eu vou acompanhar vocês pelo rádio aí, e
vou mandar algumas perguntas para você, que tem mais umas coisinhas também, né? Não, excelente. Isso só enriquece o programa, né? Tá. Aí depois, fora dessas parafernália aqui, a gente pensa melhor, né? Pensa melhor, toma um café. Pensa melhor. Se pensa melhor tomando um café. Exatamente. Muito bom. Ok. Obrigado, José. Obrigado a vocês. Valeu, agradecido. Valeu, Jones. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Lembrando que Café na Pauta também é um programa de rádio que você pode acompanhar na Minas FM, nas 3 frequências da Minas e também pelo aplicativo onde você estiver no mundo. Você pode baixar o aplicativo Super Rádio Minas nas plataformas e acompanhar a gente, toda a programação e também o Café na Pauta. Show de bola. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, tamo junto.